Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Aqui estamos para prestar o nosso culto a Deus. Todo último domingo são os nossos jovens e adolescentes que coordenam o culto. Então, seja bem-vindo a mais um Domingo Jovem. E que seja uma noite de alegria, que possamos usar da força, né, dessa juventude para também renovar as nossas forças e todos juntos no mesmo espírito adorando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Eu apenas vou estar aqui orando e depois passando para aquele que vai estar sendo aí o dirigente dessa noite, tá bom? Vamos orar. Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu nome, bom é estar na tua casa. Ó Deus, certa vez o salmista inspirado, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que a vinda a este lugar seja com esse sentimento, com essa satisfação, com esse prazer. Por quê? Porque o Deus da casa está aqui. Porque o que nos traz a esse lugar é a tua presença. Então, diante de ti, nós só temos motivos para agradecer por causa do teu amor, por causa do perdão dos nossos pecados, por causa da misericórdia, por causa da salvação e tantas outras coisas que o Senhor já tem demonstrado o seu amor realizando em nossas vidas. Então, que a satisfação, que a alegria de estar neste lugar seja, Deus, algo repleto em cada coração, em cada vida. E hoje estamos aqui juntamente com esta geração que já é a igreja. Ó Pai, que eles sejam usados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Abençoa cada um dentro, Deus, de cada uma das suas atribuições, seja louvando, tocando, ministrando a palavra, encenando. Senhor, que Tu fale ao nosso coração e que todos que aqui se encontrem e passarem por essas portas possam estar neste lugar exatamente assim, com o coração aberto, desprendido, para adorar a Deus, mas também para receber aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Portanto, Pai, muito obrigado, seja conosco, contamos com a sua presença, no nome de Jesus, amém e amém. Diácono Wanderson. Boa noite, igreja. Como o Marcos costuma falar, boa noite. Olha só, culto jovem, né? Mais um culto jovem. Depois você está perguntando, cadê o Wallace? Relato dos que ficaram. Será que ele foi e nós ficamos? Não. O Wallace está nos bastidores, né? Daqui a pouco ele vai aparecer. Ainda não chegou o momento ainda não. Tá? Mas assim como tem sido todo culto jovem, né? Um jovem tem sido assim carinhosamente escolhido um pelo outro, né? Para ler a mensagem inicial, né? E a Bruna foi a escolhida, né? Desse mês, né? Há toda uma expectativa depois que o culto acaba, quem será o próximo, né? Momento de tensão, né? E hoje será a Bruna que lerá, né, esse texto inicial. Boa noite, igreja. Como o Wanderson disse, né? Vocês sempre vão ver um rostinho diferente, hoje é o meu. Estou um pouquinho nervosa, mas normal, né? Eu vou estar lendo o Salmo 150 e eu queria fazer uma leitura responsiva com vocês. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras. Louvem o Senhor com bandeiras e danças, louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais, louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos, louvem ao Senhor. Aleluia. Amém. Que nessa noite você louve ao Senhor com todo o seu coração. Amém. Amém. Eles acham que é só eles que ficam nervosos aqui na frente, né? Que a gente não fica, né? Como se a experiência não deixasse nervoso, né? Mas como o texto que a Bruna leu, né? O pastor já orou, então vamos louvar o Senhor agora, nesse momento. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Ele vem nos buscar. Que você
a sua promessa, Jesus. O Senhor voltará e nos buscará. Jesus, que possamos estar prontos, que possamos estar preparados, pois esse dia irá chegar. Oh Jesus, que o Senhor nos encontre como noivas adornadas, puras, Senhor Jesus, diante de Ti, para que possamos subir para esse céu de glória, onde não haverá tristeza, não haverá dor, só haverá alegria, alegria com o Senhor. Estejamos preparados, Jesus, pois Ele vem, aleluia, Ele vem, o Senhor vem nos buscar. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Então cante, cante pra Ele, mas nada se compara.
confiança, segurança, amor. Cremos na tua palavra, na tua promessa. O Senhor virá. E obrigada, Senhor Jesus, porque ainda temos tempo. Obrigada, Jesus. Que possamos aproveitar essas oportunidades. Possamos aproveitar esse tempo que ainda nos resta. Para quando o Senhor vir, que a gente possa subir contigo. Tu és adorado, Deus, e nós queremos subir contigo para te adorar para sempre. Esse é o nosso alvo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei e voltará para governar as nações. Diante da majestade de Jesus, temos ao leão e a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus.
que tem o poder para transformar as nossas vidas, possa transformar vidas neste lugar. E que possamos sair daqui diferentes, Senhor Jesus, para a Tua glória. Te adoramos, te bendizemos. Receba toda adoração e todo louvor, pois somente a Ti pertence. Amém. Glória a Deus. Que você possa abençoar a vida de um irmão. Nós vamos ter a nossa encenação teatral aqui, né? O relato dos que ficaram. Não soa muito agradável, né? Porém, é uma realidade. Você vai ver um pouquinho aqui hoje dessa realidade, né? Mas eu não vou ficar falando muito não, até para não estragar, né? Eu vou só tirar esse público daqui para que eles possam começar a apresentação. Boa noite. Estou vendo caras meio confusos. Acho que vocês não estão me reconhecendo. Só um momento. E agora? Lembram de mim? Nossa, gente, ninguém lembra de mim? Pelo menos alguém lembra. Bem, talvez você esteja se perguntando o que ele está fazendo aqui novamente. E outros talvez possam estar se perguntando como assim novamente. Pois bem, deixa eu lembrar aqueles que esqueceram e fazer conhecido aqueles que não estão entendendo nada. Eu estive aqui alguns meses atrás e trouxe um recado para todos vocês. E eu espero que vocês permaneçam da mesma forma que vocês estavam. Afinal de contas, é muito melhor. Mas diferente da última vez que eu estive aqui, em que eu deixei que aqueles que estavam aqui presentes contassem para vocês como eles viviam aqui dentro. O que eles faziam dentro deste lugar. Hoje, contra a minha vontade, vim deixar aqui mais um recado, ou melhor, um aviso para todos vocês. Afinal de contas, eu preferiria que vocês permanecessem da mesma forma que vocês estão. Mas, quando ele manda, até eu tenho que obedecer. Pois bem, como eu falei, é diferente da última vez que eu estive aqui, em que os que estavam aqui contaram para vocês. Nessa noite eu trago 3 histórias para vocês. E eu vou deixar que essas histórias se contem para vocês. Mas não se engane, dessa vez, ela não fica só entre essas 4 paredes. Pois bem, não vou ficar aqui falando para não tomar o seu tempo. Vamos deixar que as histórias se contem para vocês. Bom espetáculo.
sabe muito bem. Mas de nada adianta fazer isso se você não tem Jesus no seu coração. Você faz isso por você mesmo, não pelos outros. Arrependa-se enquanto há tempo, ele está voltando. Ah, voltando? Que voltando? Eu escuto isso, ó, essa história, ó, muito antiga. Desde que sou pequeno eu escuto isso. E ó, veja, alguém voltou e não vai ser hoje que ele vai voltar, né? Faz assim, vai para sua igreja, que eu vou ficar aqui em casa, vou ver o meu futebol, tomar a minha cervejinha. Quando você chegar, não precisa me acordar, porque amanhã cedo eu vou jogar meu futebol. Eu só queria que ele aproveitasse enquanto ele ainda tem tempo. Ei, meu filho, vamos para a igreja hoje. Ô mãe, não enche. Eu já falei, eu não vou naquela igreja. Eu não fui na semana passada e mesmo de outro dia que você me chamou. Mas, meu filho, Sei mais. Hoje tem uma festa para menino, vou curtir abraço com meus amigos, que é muito melhor que a história de Jesus aí. filho, você não sabe do que está falando. Jesus está voltando. Eu sempre te ensinei sobre isso. Você ia comigo quando era pequeno, só que agora não tem mais. Filho, volte para Jesus, antes que Jesus volte para você. Eu não quero saber de Jesus, eu quero curtir a minha vida. Eu não sei disso, eu quero curtir a minha vida. Eu só queria que ele me ouvisse, enquanto ele ainda tem tempo. Boa noite, rapaz, tudo bom? Pastor, não sei se o senhor reparou, né? Mas hoje eu cantei. E aí ficou muito legal o louvor. E aí eu tava pensando, como eu já cantei essa semana que vem posso dar uma mudada, né? Tocar. Aí eu trouxe uma guitarra nova, olha só que bonito. E aí eu queria te mostrar um solo novo que eu tirei. Bem maneiro, ó. Esse solo é bem maneirinho. E é um solo novo que tá saindo por aí, né? Então eu tô pensando em tocar. O que você acha? Você está de parabéns. Gostei, adorei. Você está melhor que esse povo aí que toca, sem graça, que não sabe cantar, que quando canta o som não se desce. Meu filho, vou fazer o seguinte: vou pedir a minha moça que faz estar no louvor, colocar você toda semana. Eu quero você em todos os cultos. Ah, pra mim é bom, né, pastor? Afinal, eu sei tocar, eu sei cantar. O problema é com eles. O que eles vão pensar? Minha filha, eles é um pouco me importando. Afinal de contas, a igreja é minha. Eu sou o pastor. Se eles estiverem incomodados, eles que vão procurar outras igrejas. Tá certo, né? Já que o senhor está falando, quem sou eu para contrariar? Vamos embora, minha filha, que eu preciso preparar a palavra para amanhã. Que amanhã tem vigia. Eu preciso preparar a palavra desse povo parar de procurar as igrejas e ficar aqui só na minha. Porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem razão. Mas fica tranquilo, não precisa correr bastante, não. A gente tem bastante tempo. Pisque seus olhos. Muitas coisas podem acontecer em apenas um piscar de olhos. Uma bomba estoura, um revólver dispara, uma lágrima cai, uma criança nasce. Uma vida pode ser totalmente modificada nesse curto período de tempo. Imagine se agora você piscasse os seus olhos e todas as pessoas que são realmente boas desaparecessem. Tente imaginar o caos, a desordem, os lamentos, o pavor que toma conta de cada ser humano que ficou. Nós acreditamos que isso de fato vai acontecer, só que não como mágica, e sim Jesus,
que vem buscar os seus escolhidos. Nós não sabemos o dia e nem a hora, só sabemos que está perto. E quer você acredite ou não, as nossas vidas serão afetadas por cada um desses acontecimentos. E o nosso dever, como mensageiros da profecia, é te alertar para que você esteja preparado no momento em que a última trombeta soar. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zombar desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. 7 horas da manhã, o relógio já despertou. Olhei pro lado da minha cama, cadê o meu amor? Senti o seu perfume, porém por dentro um calafrio. Quando eu olhei só seu pijama em um espaço vazio, gelei, é brincadeira né bem? Cê tá aí, não sabia se chorar, não sabia se sorrir. Gritei seu nome, pude ouvir só o eco pela casa. Me levantei e fui ver como é que as crianças estavam. Abri a porta com cautela pra não acordar meus dois tesouros. Quando olhei só vi a roupa, mano, me deu um apavoro. Saí correndo que nem louco, perguntando pros vizinhos: cês viram a minha esposa, cês viram os meus filhinhos? A tentativa foi inútil, porque todos procuravam por alguém de sua família e também não me encontravam. Voltei pra casa, sentei no sofá tentando pensar na situação. À procura de respostas, liguei a televisão. Boa noite. Interrompemos nossa programação para trazer informações urgentes e preocupantes. Desde a madrugada de hoje, o Brasil registra mais de 12 milhões de desaparecidos. O fenômeno, ainda sem explicação, não é exclusivo do nosso país. Casos semelhantes estão sendo registrados em todo o planeta. Governos ao redor do mundo já estão mobilizados. Cientistas das principais universidades e centros de pesquisa estão se reunindo em caráter emergencial para tentar entender o que está acontecendo. Diversos relatos apontam para acidentes, carros abandonados e, em todos os casos, sem corpos, apenas roupas deixadas no local, como se as pessoas simplesmente tivessem desaparecido do nada. Moradores estão em choque, sem respostas, e as autoridades ainda não sabem ao certo qual é a origem desse fenômeno. Entre os desaparecidos estão crianças muito pequenas, algumas com cerca de 7 anos de idade, que também sumiram sem deixar nenhum vestígio. Esse evento já está sendo tratado como um dos maiores mistérios da história da humanidade. As Forças Armadas, organizações internacionais e instituições de pesquisas estão colaborando para reunir dados para uma explicação. Agora, vamos ao vivo com o nosso repórter que vai nos trazer mais informações. Kleber? Produção, alguém sabe o que está acontecendo? Ele não está respondendo. Produção! Meu Deus. Acabamos de receber a informação que o nosso repórter também se encontra desaparecido. Só foram encontradas as suas roupas e o seu material de trabalho. Siga as recomendações, por favor. Permaneça em casa, evite deslocamentos desnecessários e siga as orientações das autoridades locais. As investigações continuam e nossa equipe segue em plantão. Voltaremos a qualquer momento com mais informações sobre esse fenômeno que já está mudando a forma como enxergamos o mundo.
do que ela me falava sobre a Bíblia, sobre Deus, e eu ria da sua cara. Senti o gosto amargo do arrependimento. Voltei lá no passado e pensei por um momento, se eu tivesse ouvido e corrido pelo certo, se eu tivesse percebido que o tempo estava perto e para sempre no ocidente. Minha vida foi marcada, achei o CD dos Mensageiros com as seguintes palavras: a trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê. Ela sempre tentou me avisar, porque eu não tenho ouvidos. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. Minha mãe deixou sei no momento que ela sentiu. Me falaram que igual ela foram milhares no mundo que sumiram em 7 milésimos de segundo. Respirei fundo naquela manhã e fui procurar uma resposta, uma razão, alguém pra me explicar. Nessa jornada eu vi acidentes e várias roupas espalhadas todas pelo chão. Que coisa louca, perto de casa tinha um avião despedaçado e o corpo do piloto não foi encontrado. Mas uma coisa realmente chamou minha atenção. Perto de uma pré-escola, muito uniforme no chão. Meu coração duro de pedra não conseguiu se conter quando eu ouvi uma mãe gritar: meu filho, cadê você? Eu devia realmente era ter me preparado. Voltei pra casa e lembrei do que minha mãe havia me falado. Meu filho, volte pra Jesus, antes que Jesus volte pra você. Mas eu não quis ouvir, só queria curtir, sorrir. Saí por aí mentindo pra si que a vida era assim. Me entreguei ao mundo e a suas paixões. Só me restou arrependimento e as lamentações. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir, muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que vai acontecer com aquele que não crê, que zomba desmerecer. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O mundão tá aí, pronto pra tragar. E se você não quiser acreditar, basta só olhar pro lado e verá, essa geração não passará. O sol já tinha nascido e a vigília tinha acabado. Eu conversando com os irmãos por um segundo, olhei pro lado, foi de repente como um flash na minha visão, me ofuscando, atordoado eu caí no chão. Parecia uma eternidade, a história do arrebatamento é verdade. Eu não entendo porque dessa igreja só fiquei. Se subiram vários pecadores, onde que eu errei? Eu ali no chão, tomado pelo rancor, quando eu ouvi uma voz: não foi você só quem ficou, na verdade subiram os que se converteram e de coração realmente se arrependeram. Diferente da gente que era só de fachada, que não podia ver um erro que o dedo apontava. Eu, o
pastor, fiz a panela com louvor. Louvávamos a nós mesmos e não ao nome do Senhor. Eu e os meus cursos de teologia ensinava pra igreja o que eu pensava que eu sabia. A soberba tomou conta e pra fora eu colocava todo aquele que eu achava que me ameaçava. Falava mal da igreja dos outros, que os outros pastores não valiam nada. Pra mim só prestava a minha, as outras igrejas não valia nada. Eu queria a igreja pra mim, só pensava nisso a toda hora. O templo agora é meu, mas a igreja foi embora. A trombeta vai soar, um alarido vai surgir. Muitos vão se prostrar, não adianta mais fugir. Vou falar pra você o que... Eu não podia ter ficado, não podia ter ficado. Oi, com licença. Sei que teu momento tá complicado, mas com licença. Por um acaso vocês viram a minha esposa, meus filhos? E aí, minha mãe? Eu vi. Sua esposa, duas crianças, né? Eu vi, elas estavam correndo aqui na frente, até chamei ela pra verificar. Óbvio que eu não vi, né? Ou você tá vendo seus filhos correndo por aqui? Porque eu não tô vendo. Tic. Tac. Beleza. Tic. Tac. Olha, quem tá vindo ali? Eu sabia que o próprio Jesus ia me buscar. Afinal de contas, eu sou pastor. É impossível que eu ia ter ficado. Jesus? Eu acho que esse não é Jesus. Como não? Porque o Jesus que a minha esposa dizia trazia luz e não trevas e escuridão. Tic-tac. O tempo acabou. Realmente, eu não sou Jesus, mas sou quem vocês merecem. Como eu adoro quando o tempo acaba. E as pessoas continuam da forma que estão, adorando outros deuses, achando que a vida é uma eterna balada. Acham que o mundo gira em torno do próprio umbigo, que tem tempo para tudo. Que adoram colocar regras e mandar no que não é Deus. Só foram escolhidos para cá. Eles estavam esperando que Jesus voltasse. Viveram toda a sua vida da forma que bem entenderam. Correram, buscaram, não a coisa certa. Acharam que no final do tempo eles teriam mais tempo. E no final de tanto tempo que eles acharam, faltou foi a tempo. Mas não se preocupe. Eu tenho um local separado, especialmente reservado para todos vocês. Para você que adoravam a partida de futebol, tinha como seu próprio Deus, não esquentava para a sua família, para os seus filhos. Eu tenho uma cadeira separada para você, onde você vai ver o melhor jogo da sua vida. É só você seguir por esse caminho. Não, mas eu preciso achar minha esposa e os meus filhos. Não se preocupe, vá. Ela sempre tentou me dizer por que eu não tenho filhos. Ih, eu só esqueci de dizer. Queria assistir um jogo da própria vida e que não teria mais chance de ganhar. Depois ele faz. E para você que adorava uma festa, achava que a vida se resumia apenas a isso, era uma eterna balada. Eu tenho uma festa especial, reservada só para você, onde você vai poder fazer o que você bem tem.
só com ele, você seguir por esse caminho. Vá. E minha mãe? Não se preocupe com sua mãe, pode ir. Mãe, eu te escutei. Cadê você? Desse tamanho. Pedindo a mamãe. Mas quando teve tempo, não quis ouvir. Aí agora quer se namorar. E você, pequeno canal, que adorava cantar, achava que o mundo girava em torno do seu próprio umbigo, que as pessoas tinham que te adorar e não você levá-las a outra adoração. Eu tenho um palco especial, reservado só para você, onde você vai poder se apresentar para todos. Só com eles, você seguir por esse caminho. Pois pode passar esse palco especial para outro. Por que eu não vou para lá? A culpa é minha, tá aqui. Aliás, a culpa é sua! A culpa é sua! A culpa é sua! Você ficou mais aqui! Você ficou! Vamos continuar? O que você fez? Olha! Eu não falei, né? Depois eu aviso os outros dois que já saíram. Sinto muito lhes informar, só para vocês, que para mim é muito bom, que a vida de vocês agora me pertence. Então eu faço o que eu bem entender. Você vai achar isso aí. Com certeza. Vai procurando isso. Tem tempo ainda, um pouquinho. Voltando a você. Como eu falei, eu tenho um palco só para você. Pode ir. Eu já disse que eu não... Siga. Eu não devia ter dado ouvidos a ele. Eu sabia que isso ia acontecer. Revoltada ela, né, gente? Nervosa. Sabia que isso ia acontecer. E não se preparou a tempo. Onde você está indo? Esquece. Vem cá. Eu não. Você sim. Eu não. Você sim. Eu falei que eu não vou. Você é meu preferido. Vem cá. Não vou. Eu te arrebento. Não quero agora. Sai. Não saio. Sai agora. Não quero. Sai. Estou estressado. Estou. Quer que eu venha buscar? Eu estou falando. Agressivo. Gente. Você me repreende o nome de quem? Jesus. Eu já ouvi essa frase antes. E eu acho que eu posso responder da mesma forma. Eu conheço Jesus que Paulo pregava. Conheço Jesus que tantos outros pregam por aí. Mas o seu, esse eu não conheço. Como não? Se a igreja toda subiu. Eu fiz a igreja subir. Exatamente. Você fez a igreja, você só mudou a palavra. Subir. Eu acho que era sumir. Mas vem cá. Não posso. Pode, vem. Eu não vou. Eu te vejo. Eu já falei que eu não vou. Afinal, você é meu preferido. Rapaz, sem você, deixa eu te contar. Eu não ia conseguir preencher o lote todo lá onde eu moro, cara. Tu é o cara. Graças a você, ó, tá lotado lá. Não é possível. É assim. Mas não. Claro que é. Calma. Diferente deles, que te vão ter um lugar especial reservado, você terá um local de destaque. Eu não quero esse destaque. Tem mais tempo não. Onde que tá aí? Só aproveite. Não, não pode ser. Vai ficar pior do que se imagina. Vou separar. Melhor, separei. Uma cadeira, um troninho. Afinal, tem que ser menor que o meu. Bem bonitinho ali. E abaixo do meu, claro, para você ficar sentado. Vendo todos que você levou junto com você. Não pode ser. Pode. Eu vou ficar. Eu vou esperar Jesus. Eu tenho que esperar! Eu tenho que esperar! Jesus, você está vendo Jesus aqui? Ele veio. Ele já veio. Como assim? E você veio? Não. Vem. Não perca mais tempo como você já perdeu na sua
Siga por esse caminho. Vá junto com os outros. Não! Ai, eu adoro essas reações. É bastante adulto. Sempre que são as vezes. É muito bom ver quando todos acharam que tinham tempo. E no final, quando esse tempo acaba, eles me encontram. Porque não quiseram gastar o seu tempo para ele. Não quiseram gastar toda a sua vida para ele. Tique. Tá. Cuidado. Pois quando o tempo acabar, se você permanecer da forma que você está, você pode ter um encontro comigo e não comigo. Sim. Olhei para mim e vi que era impossível me salvar. Olhei para Jesus e vi que era impossível me perder. Uma frase atribuída a Martinho Lutero, conhecido como pai da Reforma Protestante. Quando olhei, para onde você tem olhado? Para quem? Qual tem sido a sua história que tem sido contada para ele? Quais têm sido as suas prioridades? Como você tem investido o seu tempo? Ou então gasto, né? Que tem diferença. Investir o tempo é uma coisa, gastar é outra. Quando você gasta, você perde o seu tempo. Mas quando você investe, você ganha. Se você tivesse que contar a sua história, o que você estaria contando nesse momento? Porque o que a gente viu aqui, algumas representações, isso é só algumas, tá, gente? Tem muitas histórias ainda. Né? Olha, vimos um pastor aqui, hein? Eu queria brigar ainda, hein? Mas não teve isso. O tempo se findou. E quando eu conversava com o Alice, o início foi bem interessante. Lembra que eu já estive aqui? E eu falava, né? Aquela peça falava, ó, ainda tem tempo. Olha por onde vocês estão andando. A mensagem de agora foi, acabou. O caminho é esse. Siga por onde foi determinado. Eu confesso, pastor, que eu passei na Bíblia aqui. Hein? Eu cheguei até a pegar a Bíblia emprestada da Jéssica, porque eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular e tem muitas versões. E de cara eu já vi o texto, pastor. Não precisa abrir agora não, é Mateus 24, é isso aqui. Olha que bonito. Viu a versão da Bíblia que eu queria, era um espetáculo. Mas não saiu nada. Porque na minha cabeça eu vou falar sobre o fim dos tempos. Fui em Mateus, Marcos, Lucas, Tessalonicenses, Apocalipse, fui em Romanos. Falei, rapaz, daqui a pouco eu leio o Novo Testamento inteiro. Mas quando eu vi essa frase aqui, olhei para mim e vi que era impossível me salvar, olhei para Jesus e vi que era impossível me perder, eu vi. Né? A palavra para hoje é, ainda tem salvação. Ainda tem. Mas essa encenação aqui é uma realidade que vai acontecer. Que nós não vamos ter como fugir. Essa é impossível. Mas ainda temos um tempo. A questão é, qual tem sido a nossa história e o que é que nós temos que mudar para seguir pelo melhor caminho. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. E aí você não precisa se levantar. Eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 31. Leio aí numa versão diferente, um pouquinho que a gente está acostumado, a nova tradução das linguagens de hoje. Vou ler Marcos 8, a partir do verso 31. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo, o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus,
pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. É o primeiro versículo do capítulo 9, e Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com poder. Quando eu disse aqui essa frase atribuída a Martinho Lutero, né? Um monge muito católico, né? Mas quando resolveu lá ler um pouquinho de Romanos, principalmente no capítulo 1, e quando ele viu no verso 17, que o justo viverá pela fé, é como se algo tivesse descoberto. Ele viu que a partir dele não havia salvação nenhuma. Que a salvação vinha através da fé, mas não a fé nele mesmo. A fé em alguém muito maior. Alguém muito maior. E a questão que fica aqui é para onde nós estamos olhando. Será que nós temos olhado para Cristo? Afinal, eu disse, ainda há tempo de salvação, né? Vimos aqui a fala, né? Ainda tem muito tempo, estão falando isso há muito tempo, né? Somente o Pai sabe qual é a hora. Então não tem como a gente ficar aqui tentando adivinhar, né? Como muitos fazem. Alguns tentam adivinhar, vai ser ano tal, vai ser ano tal. Ninguém sabe. A nós cabe nos preparar. E nesse texto aqui, Jesus começa a falando, né? Quando ele começa a ensinar os seus discípulos, ele fala: o Filho do Homem vai sofrer muito. É um título que ele utiliza para falar de si mesmo. Olha, eu estou falando de mim. Aquele Filho do Homem também é Filho de Deus. Ele fala, terá de sofrer muito. Aí já começa, né? Na visão daquelas pessoas, sofrer muito. O Mestre, o Messias, uma vez que o Messias que eles esperavam seria aquele guerreiro que estaria derrotando todo o império. E ele começa a falar, o Filho do Homem terá de sofrer muito, né? Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Aí, de repente, a visão deles ficou meio triste. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Ou seja, por mais que comece com sofrimento, vai terminar com uma glória futura. Só que a gente precisa tirar algumas lições dessa aqui para a nossa vida, né? No verso 32, Jesus dizia isso com toda clareza. Como assim? Ele não dizia por parábolas. E muitas vezes, algumas parábolas, até os próprios discípulos perguntavam: mestre, não ensina para a gente, que a gente não entendeu não. Mas ele falava abertamente, com clareza, para que todos entendessem. Tanto aqueles que acreditavam nele, como aqueles que não acreditavam. Então Pedro, olha, Pedrão, aquele que estava sempre junto, né? Levou ele para um ladinho e começou a repreendê-lo. De repente começou: Jesus, para com isso, que é isso? Os caras vão te matar, rapaz? Você vai ressuscitar? Não, isso não. Aí quando chega no verso 33, ele fala: Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Só que já lá no início da Bíblia, em Gênesis 3,15, já tem uma promessa de alguém que viria. E os profetas depois falam isso também, Daniel, Isaías, de alguém que viria, padeceria nesse mundo por aqueles homens e por nós também. Se ele tivesse dado ouvidos a Pedro, uma promessa teria deixado de ser cumprida. Porque a vontade do homem não é a vontade de Deus. Então a gente tem que saber escolher muito bem a voz de quem nós escutamos. Então Pedro repreendendo. Então perceba que quando a gente dá ouvido à voz do homem,
pode nos levar para o lado contrário, para onde Deus quer nos levar? Aqui a gente viu pessoas que tiveram a oportunidade e não quiseram ouvir. Pessoas que estavam dentro de uma igreja, de um ambiente, mas não viveram como deveria viver. Não viveram como deveria viver. E aqui, uma grande arma que o inimigo usa contra nós. Jesus virou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Saia da minha frente, Satanás. A gente pode imaginar que, de repente, né, que Pedro estava possuído. Ó, Pedro está possuído por Satanás. Ó, tá não. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava lá na mentezinha de Pedro, ó, mexendo na mentezinha de Pedro. Naquela sutileza, tentando desviar a mente de Pedro. Não, esse Jesus não é esse. Tentando trabalhar na mente de Pedro, para que Pedro não ouvisse a voz de Deus, mas ouvisse a voz de quem? Quem é que estava falando aqui no final da peça, da encenação? Agora a sua vida pertence a mim, eu faço com ela o que eu bem entendo. Então Satanás estava trabalhando na mente de Pedro. E é assim que ele tenta fazer conosco. Falar na nossa mentezinha. Vou para a igreja hoje não, pastor, está frio, está chovendo. Ah, hoje não. Pastor Emerson falou nos cultos desse de domingo, não lembro qual, né? Gastei o dia inteiro lavando meu carro, tá limpinho, tão cheiroso, tá chovendo, aqueles pés sujos, cheios de areia. Ah, hoje eu não vou não, deixa o carro guardadinho. Aquela vozinha na cabeça, né? Que a gente muitas vezes dá ouvido. E a gente acha que vai acontecer algo espetacular assim, vai acontecer. Não, não é assim não. O inimigo trabalha com sutileza, tentando nos desviar dos nossos caminhos. E a gente precisa estar atento à voz de Deus. Só que estar atento à voz de Deus depende disso aqui. Ó. E muitas vezes isso aqui tem ficado de lado. Infelizmente, essa é uma realidade sobre as nossas vidas. Né? Depende de pensar, não é só o pessoal lá de fora, não. Muitos cristãos também têm deixado isso lá de fora. Não adianta deixar esse livro aberto na estante. Né? É lá o famoso Salmo 91 que as pessoas utilizavam, né? Só que todo final de semana a pessoa tinha que ir lá tirar poeira porque estava empoeirada, né? Não usava. Então não adianta. Então ele trabalha de uma forma tão sutil que a gente não se der conta. Ele vai nos afastando aos pouquinhos, vai nos levando, nos afastando, a gente vai se perdendo e a gente começa a contar uma nova história. E essa história é triste, essa história não é feliz. Essa história não é boa de ser contada. Mas aí se a gente parar para pensar em Pedro, talvez ele tivesse falado isso por medo, né? Estava com medo. Ou talvez boa intenção, né? Não é um versículo bíblico, mas tem um ditado popular que tem um lugar que fica cheio de boa intenção. Né? Creio que todo mundo conhece, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Talvez Pedro estivesse com medo, estivesse preocupado, estivesse com boas intenções. Então ele vai lá falar, não, Jesus, faz isso não. Mas o propósito de Deus para o seu filho era que ele morresse por nós. Que ele padecesse naquela cruz. A missão de Cristo seria essa. Se ele não fizesse isso, a missão não seria cumprida. Missão que ele tem na vida de cada um de nós. E dependendo da nossa história, a gente pode cumprir ou não essa missão. A questão é, está dando ouvidos para quem? Né? É igual o famoso desenho, né? Um anjinho de um lado e o diabinho do outro, né? Quem é que você vai escutar? Né? A quem é que nós vamos dar ouvido? Porque vivemos dias corridos, né? É tanta coisa para fazer, quando a gente se deu conta já está de noite. Estamos cansados, né? Amanhã eu leio, amanhã eu oro, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E amanhã você não faz nada. É só mais um dia corrido. E quando chega o final de semana, afinal de contas, é para descansar da semana que eu estava extremamente cansado. Aonde está a sua lista de prioridades? Começa a enxergar o que está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, e vê onde Deus se encaixa nessa sua lista de prioridades. Como você tem vivido? Aí Jesus chamou a multidão, né? E os discípulos disse, se alguém quer ser meu seguidor, olha que palavra bonita, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer
como eu vou morrer e me acompanhe. Que isso, eu tenho que morrer? Tem que morrer para os seus próprios interesses. Aí deixa eu usar um pouquinho da peça aqui agora, né? Que eu não ia deixar passar. Teve um aqui que colocou o seu time em primeiro lugar. E tem algum problema aí lá ver o jogo? Tem algum problema aí lá no estádio? Falando, tem não, nenhum. Vou levar minha família para assistir. Ótimo, ótimo, vá. Mas onde está o seu coração? No seu time ou naquele? Ah, eu não vou ir, hoje é cedo, mas não vou não, porque hoje meu time está disputando a final do campeonato. E é uma vez só por ano, pastor, então hoje não dá. Cuidado. Porque vai chegar aquele grande dia, meu filho, e nenhum dos jogadores vai te salvar. Independente de time. Afinal de contas, a gente não sabe nem que você existe. Essa é a realidade. Às vezes o pessoal fica lá gritando, ei, fulano de tal, ele não sabe nem que você existe. Mas você está lá adorando ele como se fosse um ídolo. E você deixa Deus para trás. Você deixa Deus para trás. Ou então vou para a minha balada. Hoje é festa, eu vou tomar umas, vou namorar, vou cair na gandaia, né? Você pode ir hoje. Só que ele também pode voltar hoje. Você vai estar onde? Qual é o caminho que você vai escolher estar? Como eu disse, só o pai sabe o dia. Ele não vai virar para o filho assim, ó, meu filho, vai lá, avisa o pessoal que daqui a pouco, semana que vem você vai descer, tá? Não. Aí você vai lá e busca o seu povo. Busca o nosso povo lá. Você vai estar preparado para subir? Qual a história que você vai poder contar para ele quando ele chegar aqui? A minha história é essa. Você vai poder chegar e falar, olha as minhas mãos. Olha os frutos que eu produzi. Ou você vai ter que se esconder, falar, meu Deus, e agora? E aí a gente tem que tomar o cuidado, né? Mas quem está lá fora, pastor, é o perigo. A gente viu que tanto quem está lá fora, quanto quem está aqui dentro, pode ficar. Porque deixa eu te falar uma coisa. O inimigo não se preocupa em tirar ninguém de dentro da igreja. Ele se preocupa em tirar você da presença de Deus. Porque se você estiver aqui longe de Deus, para ele é bom. Porque você pode trazer confusão aqui dentro. Então o trabalho dele é tirar você da presença de Deus. Então nunca se afaste de Deus. Esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ou seja, deixe os seus desejos, as suas vontades morrerem. Deixa que Deus apresente a você a vontade dele. Você não vai deixar de fazer aquilo que você tem que fazer. Você não vai deixar de trabalhar, de estudar, você não vai deixar de fazer nada disso. Mas em primeiro lugar você vai falar, Senhor, aqui te apresento toda a minha vida nas tuas mãos. Todo o controle da minha vida está aqui, Senhor, nas tuas mãos. Toma, cuida de mim. Para que a sua vontade possa prevalecer sobre a minha. Porque a nossa vontade é falha, a de Deus é perfeita. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Nós temos planos? Lógico que temos. Nós fazemos, está certo, não está errado. Só que a grande questão, muitas vezes, é que a gente quer tanto fazer de acordo com a nossa vontade, que a gente não chega, Senhor Deus, primeiro que seja a sua. Se tiver de acordo, nós vamos. Se não tiver, mesmo que eu tenha uma resposta contrária, que seja um não, que seja a sua vontade e eu vou aceitar. E muitas vezes é essa a resposta que a gente não quer ouvir. E aí, muitas vezes, a gente faz o quê? Vou seguir a minha vontade. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Nós precisamos estar dispostos a assumir um compromisso com Ele, a ponto dele virar e falar, posso colocar nas suas mãos? E a gente virar e falar, pode. Porque o discipulado de Cristo é para todos aqueles que creem, para todos aqueles que estão dispostos a ouvir a tua voz. E se você estiver disposto, nada, nem ninguém vai impedir você de fazer a obra dele. Apenas você mesmo. Se você seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Nós precisamos fazer morrer a nossa vontade. Porque tudo aquilo que Ele nos dá é para que nos aproximemos dEle e nunca afastar. E Ele sempre nos abençoa. Por mais que possa aparecer alguma situação difícil, complicada, quando a gente entrega nas mãos dEle, quando a gente acha que não vai dar mais jeito, Ele chega, resolvi. Você para e pensa, meu Deus, como é que isso aconteceu? Tem explicação? Não tem, então foi Deus. Porque quando tem explicação não é Deus. É assim que Ele trabalha, né? Quem já passou numa situação, de repente, aí, uma situação complicada, não sabia como resolver, agora, Senhor Deus, como é que vai ser? E quando você viu, resolveu. Mas como assim?
Deus. Quando a gente faz morrer os nossos desejos humanos, os nossos pensamentos humanos, Ele vem com os seus pensamentos espirituais e nos mostra o que nós devemos buscar primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça será acrescentada. Tudo aquilo que nós precisamos, Ele vai acrescentar. Desde que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. E quem faz o CETEB sabe, o reino de Deus não é apenas um lugar, mas um conjunto de atitudes que moldam o nosso caráter cristão, que faz as pessoas olharem e verem, aquele realmente é um cristão. Esse é o verdadeiro reino de Deus. E tem muita gente que fala, é o reino de Deus, eu vou para o céu. É muito mais do que isso. Por isso que é importante a gente olhar para a nossa história e ver como nós temos vivido a nossa história. Se nós podemos claramente aqui contar a nossa história para todo mundo. Ou se ela tem sido algo difícil de ser contado. Qual o caminho que nós temos escolhido viver? O verso 36 vai dizer, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Você pode ganhar tudo. Você pode ser a pessoa mais rica e mais famosa desse mundo. Mas se perder a sua vida verdadeira, ou seja, se perder a vida eterna, do que vai adiantar? Do que vai adiantar? Quando chegar aquele grande dia, quando ele chegar e falar, a sua vida está nas minhas mãos, eu faço o que eu bem entender. Como eu disse no início, ainda há tempo de salvação, mas isso que vocês viram aqui é uma realidade que vai acontecer. Ninguém está livre. Ninguém. Todo mundo vai passar pelo grande tribunal de Cristo. Ele vai ter prazer em nos defender. Mas para isso precisamos de boas ações. E a questão é como nós temos vivido a nossa vida. E o 37, um aviso. Pois não há nada que poderá pagar de volta pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. A nossa vida foi paga com preço de sangue. Cristo morreu na cruz para que nós estivéssemos aqui hoje. Aí como uma fala que teve aqui, né? Tantos anos atrás, né? Aquele gesto há tantos anos atrás nos permitiu estar aqui, servindo a Ele. Aí a questão é que ele falou aqui, né? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta. Ele morreu, nos deu a sua vida com Ele. Só que não tem mais nada que possa ser feito para ter essa vida de volta. Então é um grande risco que nós corremos, de acordo com a vida que vivemos. Porque quando chegar o grande dia, se você andou pelos caminhos errados, não tem volta. Acabou. Qual caminho nós temos seguido? Vamos curtir uma bela festinha? Vamos ver um joguinho? Afinal de contas é só um culto. Só um culto, né? É só um culto, afinal de contas outro final de semana tem mais, né? Ou então eu vou na terça-feira. Cuidado com as suas prioridades e cuidado com o seu coração. Porque como eu disse, não é errado. Mas aqui a prioridade tem que estar muito bem estabelecida. Deus tem que preencher todo o seu coração. A prioridade sempre é buscar a sua face, viver uma vida com Ele, para que nós não percamos a nossa salvação. A nossa salvação. E o verso 38 fala de uma época tão antiga, né? Olha só. A Bíblia foi escrita há tantos anos atrás, a gente lê aqui, portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Né? Época de incredulidade e maldade, há tantos anos atrás. Mudou alguma coisa? Eu acho que pode estar até pior, né? Acho que está até pior. A gente vê cada situação e você fica, meu Deus do céu, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Não mudou nada. Ah, mas essa história já há tanto tempo, né? Ele não veio até agora. Só que tem um porém. Se alguém tiver vergonha de mim
e dos meus ensinamentos. Então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. E agora, como é culto jovem, deixa eu só falar agora um alerta para os jovens, né? Eu, quando fiz a faculdade na Rural, a Enceropédica, né? Se alguém já estudou lá sabe que lá é uma universidade muito grande, recebe pessoas do Brasil inteiro. O que tem de festa, nossa, é demais. Cada um é pior do que a outro. É um ambiente que você pode se formar e sair um belo profissional. Mas é um ambiente também que você pode se perder completamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode estar na sua escola, de repente foi para uma escola nova, vai conhecer pessoas novas, vai para a faculdade, ou vai para o ensino técnico, vai para o segundo grau, você vai conhecer novas pessoas. Cuidado com aquilo que elas dizem. Cuidado para onde elas te levam. O que é que você tem dito nesse meio? Como você tem representado a Cristo nesse meio? Porque muitas conversinhas saem, muitos convites saem, e muitas vezes são para lugares que não é ambiente para um cristão. Como você tem se comportado? O que é que você tem dito? Eu vou ali, afinal são meus colegas, pastor. Eu vou lá só para ver, só vou lá um pouquinho e vou ficar lá, depois eu vou embora. Tem alguma coisa que soma na sua vida como cristão? Não. Então você não tem o que fazer lá. Ah, mas são os meus amigos, né? Os seus verdadeiros amigos são aqueles que levam ao caminho do céu. O caminho com Cristo. Ou aquele caminho, vão ali só na festinha. É só um pouquinho. Daqui a pouco a gente vem embora. Tem alguma coisa que soma na tua vida como cristão ali naquele lugar? Então cuidado com as companhias que você acha que são os seus amigos. Comecei a trabalhar. Opa, tem que me interagir com todo mundo, me dá bem. E ali começa um monte de conversa fiada, de conversas torpes. Mas eu trabalho aqui, então eu tenho que estar no meio, pastor. Opa, eu tenho que estar ali trabalhando. Não tenho que estar no meio daquelas conversas torpes. Então eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, com o meu caráter cristão, porque o reino de Deus também são as nossas atitudes. E muitas vezes a gente não toma cuidado com isso. Nós nos apegamos tanto a isso que deixamos nossa obediência a Cristo de lado. Se bem que isso aí muitas vezes não é nem só para jovens, né? Para muitos também, que às vezes é só uma besteirinha, né? Uma besteirinha que você vai deixando de lado, para lá, para cá, e não se posiciona como um verdadeiro cristão. Não mostra para aquele lugar que você realmente é cristão. Quando você chega, alguém vai falar assim, ó, vamos parar com essa conversa fiada que fulano não gosta. Que vai saber que aqui nesse mundo você está representando a Cristo. E se você quiser estar naquele grande dia com Ele, cuide do seu caminho, cuidado com a sua história, o que você tem contado, quem você tem representado, como você tem aproveitado o seu tempo. Porque muitas vezes a gente vive tão corrido nos nossos dias que a gente não tem tempo para Deus. Tem tempo para tudo, menos para Deus. Afinal de contas, se eu ler um capítulo por semana, um capítulo por dia, eu leio 7 por semana. Se eu chegar no domingo e ler 7, eu li a semana toda, né? Não é assim que funciona, não. Nós precisamos buscar a face de Deus todos os dias. Sabe por quê? Quando ele fala aqui, pois não há nada que poderá pagar para ter essa vida de volta, porque o valor de uma simples alma para ele tem um valor extraordinário, incomparável. A maior alegria dele é ter todos nós junto com ele naquele grande dia. É a alegria de Cristo e deve ser a nossa também. Só que muitas vezes a gente tem deixado ele de lado. Muitas vezes a gente tem deixado de lado. Aí vem a historinha, né? Mas será que isso vai acontecer mesmo? Tantos e tantos anos atrás, Cristo não voltou até hoje. Será que isso é verdade? De repente os discípulos aqui não estejam naquela época, ou será? Desde lá da criação, os profetas já contaram tanta coisa e não aconteceu. De repente até os discípulos ficaram, né? Será que isso vai acontecer? Será que o coração deles não estava assim meio ansioso, preocupado? Meu Deus, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai embora, vai nos deixar aqui. E será que isso que ele falou vai acontecer mesmo? De repente o coração deles estava, né, preocupado.
Aí no capítulo 9, no verso 1, ele diz, né? E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Uma pausa aí. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O quê? Tudo isso que ele contou. Eu vou morrer, vou ressuscitar depois de 3 dias. Disse tudo isso que está escrito aqui, ó, se quiser meu seguidor, né? Isso é verdade. Então espere que isso vai acontecer. Será? Aí ele continua. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão ao futuro, não morrerão, antes de ver o reino de Deus chegar com poder. Então ele está falando, tem pessoa aqui que vai ver esse reino chegar. Ou seja, isso vai acontecer, vão ter testemunhas. Aí de repente você pode falar, isso foi naquela época, há muitos e muitos anos atrás. Naquela época o contexto é, Cristo ressuscitou, realmente. Se cumpriu pelos discípulos. O coração deles poderia estar em paz, porque Cristo triunfaria. E o nosso? Nessa época Ele voltará e Ele vai triunfar. E quem quiser triunfar com Ele, se tiver com a sua história errada, conserte a sua história para poder viver com Ele. Conserte a sua história. Porque a nossa realidade nós não somos perfeitos. Pelo contrário, nós somos pecadores que não acabam mais. Nós somos pecadores. Então nós precisamos buscar a Deus a cada dia mais. Buscar a sua presença, a sua face. Colocar como prioridade universal, em primeiro lugar, buscar a presença de Deus. Porque muitas pessoas falam tanto do dia de hoje, mas acabam se esquecendo da manhã. Pastor, hoje eu não posso ajudar não, tá? Eu estou meio sem tempo, trabalho, estudando. Quando eu terminar, aí eu posso ajudar. Não é esse pastor que vai te salvar, não. Esse pastor te ensina o caminho pelo que você deve seguir. Te ajuda a desviar das pedras, dos buracos. Mas aquele que vai te salvar é o sumo pastor. Só que tem uma questão, né? Quando a gente vê aquele pastor, eu estou vendo, deixa eu lhe falar com ele. Mas aquele que a gente não vê fisicamente, a gente tem o costume, né? De deixar de lado. Cuidado. Porque aquele, ele nos vê, ele sonda o coração, ele conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. Então, esse é o que verdadeiramente toma conta. Inclusive do mais íntimo do nosso ser. Então, ele sabe o que cada um deseja. Então, não adianta a gente chegar aqui, eu adoro a Deus, eu sou salvo. Só que lá dentro, ele sabe. Ele sabe o que é que você está pensando, quem é que você adora, quem é que você está buscando, qual é a sua história. E no grande dia, você não vai contar a história para nenhum desses pastores aqui. Você vai ter que contar a sua história para aquele pastor lá. E esse grande dia, se você não quiser fazer parte daqueles aqui, relato dos que ficaram, mude a sua história. Porque como nós vimos, tiveram as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir e não quiseram. Mas tiveram pessoas que já ouviram, mas não viveram como deveriam viver. E se perderam nos seus caminhos. E ele não quer que nenhum dos seus se perca. Se puder colocar em cima, 2 Coríntios 6, para a gente finalizar aqui, né? Eu não ia nem falar isso daqui não, mas a gente não consegue, né? Eu ia até falar, né, pastor? Eu vou ser rapidinho, porque a mensagem principal já foi pregada. Não é? É 2 Coríntios, para não se meter na pregação do pastor Emerson, que tem sido os 1 Coríntios, né? Mas olha só que interessante. O pastor tem explicado que essa carta, né, que escreveu para o povo de Deus, né? Olha, povo de Deus, escutem os ensinamentos, né? E aí Paulo dá continuação nessa carta de 2 Coríntios, algumas exortações, alguns ensinamentos. E ele começa falando aqui, né? Interessante, né? A nova aliança, viver por fé, a amizade com Deus por meio de Cristo. Quando chega no capítulo 6, ele fala, portanto nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Primeiro alerta.
Se nós estamos aqui, é por causa da graça de Deus. Em nós não há mérito algum na salvação. Toda obra é de Cristo. Se alguém acha que pode fazer uma coisa para se salvar, esqueça. Cristo é a nossa salvação através da fé, pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então não deixe que isso fique sem proveito. Né? Paulo fala, companheiros de trabalho no serviço de Deus, não deixe que fique sem proveito. Utilizem a graça que vocês receberam. Só que quando chega no verso 2, escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Aqui faz uma menção a Isaías 49:8, que fala de restauração. Lá fala da restauração de Jerusalém, o centro da adoração de Deus. Depois de todas aquelas invasões que ocorreram, né? Aliás, todo mundo lembra, né? O famoso Templo de Salomão, né? Onde ficava lá todas aquelas festas que eram organizadas. Ali o povo se reunia para adorar a Deus. Então ali era considerado o centro da adoração. Então esse capítulo lá 49 vai falar disso. E logo já começa lá no verso 8 falando, né? Reconstrução de Jerusalém, ou seja, reconstrução da adoração a Deus. E aí quando chega aqui no verso 2 falou, escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido. Ou seja, quando Cristo orou por nós lá, João 17, oração sacerdotal, Pai, eu oro por eles também, né? Aí o que Deus fala? Eu atendi o seu pedido, falando para o filho. Eu atendo o seu pedido. Ele orando por nós e falando para o seu filho, eu atendo o seu pedido. E o socorri quando chegou o dia da salvação. Ou seja, quando ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Por nós. Aí ele diz, escutem. Escutem. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Naquela época foi a ressurreição. Na nossa época que é a volta de Cristo. Na peça não tiveram mais oportunidade. Nós ainda temos um breve tempo. Hoje é o dia de ser salvo. Escolha muito bem o seu caminho para que você possa contar a sua verdadeira história diante daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de ser louvado com todo o louvor. Porque ele é digno, ele é merecedor, ninguém mais, só ele é digno de toda essa honra, de toda essa glória e de todo esse louvor. Hoje é o dia de ser salvo. Nunca ache que só pelo fato de você, eu creio em Cristo, eu me batizei, pastor, agora eu sou salvo. A nossa vida é uma jornada que a gente precisa buscar dia após dia a presença dele. Então que você possa botar no seu coração essa palavra. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não deixe passar nem mais um minuto. Mude a sua história hoje mesmo, para que você possa naquele grande dia não ser um daqueles que ficaram, mas ser um daqueles que sumiram à vista dos outros para morar com ele no reino de Deus. Que ele possa falar melhor aos seus corações. O Márcio vai falar? Não? Pastor? Pastor, ora aqui pelo... Não, porque a Bruninha falou nisso, né? A gente fica nervoso. Vocês não imaginam como é que foi que eu passei essa semana, né? E eu lá com a minha cabeça, eu vou falar sobre o fim dos tempos, né? Fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu quase passei, eu falei, só falta agora passar mal, não estou aguentando, mas... Né? Hoje é o dia de ser salvo. Amém. Não tem uma maneira simples de falar o que eu vou falar. Não tem. Uma maneira fácil de dizer o que eu vou dizer. Depois do que a gente viu e depois do que a gente ouviu, ninguém que está aqui nesse lugar é apto para ficar fora desse alerta. Ninguém que está aqui nesse lugar é apto para dizer, eu não preciso da graça de Deus.
Ninguém que está aqui nesse lugar é apto para dizer: Deus, eu não preciso mais ser perdoado dos meus pecados. Ninguém que está aqui nesse lugar não é apto para dizer: já alcancei a estatura suficiente para ir para a eternidade. Ninguém. E não é fácil falar isso. Não tem jeito fácil de falar isso. Então eu gostaria que nesse momento você curvasse sua cabeça e fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. E pedir aquilo que é suficiente para mudar, como foi pregado, a história da nossa vida. Se você ama a pessoa que está do seu lado, eu te convido a fechar os seus olhos, em respeito a essa pessoa que está do seu lado. Porque isso é muito pessoal, é muito individual. Você não está vendo o que eu estou fazendo? Os meus olhos ainda estão abertos, porque os meus olhos também vão se fechar. Porque, como eu disse, ninguém que está aqui é apto para ficar de fora do que vimos e do que ouvimos na noite desse dia. Se você gostaria de estar nesse momento orando juntamente comigo, para que Deus possa começar a mudar essa história, ou continuar mudando a sua história, você coloque juntamente comigo a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Poderoso Deus e amado Pai, diante de tudo que vimos e ouvimos aqui nessa noite, o que compete a cada um de nós que chegamos aqui neste lugar, a despeito, indiferente de que talvez tenhamos aceitado um convite, ou tenhamos vindo na expectativa de apenas assistir uma representação, uma apresentação teatral. Eu creio, Senhor, que Tu falaste aos nossos corações nessa noite, de uma maneira muito peculiar e preciosa. Então, cada um de nós, Senhor, que lançamos a nossa mão sobre o nosso coração, declaramos diante de Ti nessa noite: perdoe os nossos pecados. Te suplicamos, ó Deus, aplaca dentro em nós as nossas transgressões. E se porventura, Senhor, a nossa jornada de vida não tem sido relato de uma nova história, muda isso nessa noite. Se porventura, Senhor, ao longo dessa jornada, alguns dentro daqueles que aqui se encontram, Senhor, pararam no meio do caminho, restaura o coração nessa noite, para que volte a crer naquele que é o único poderoso para livrar do inferno e da morte eterna, que és Tu, ó Deus, na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo. Se há alguém aqui dentre nós, Senhor, que ainda não experimentou essa transformação da história da sua vida, que seja essa uma noite de oportunidade para ele. Não há maior, não há menor neste lugar. Não há ninguém especial neste lugar. Mas há neste lugar um ajuntamento de pecadores, Senhor. Que diante de tudo quanto foi exposto, reconhecem a sua necessidade de perdão de pecados. E como disse o teu servo apóstolo Paulo, ele se declarava o maior dos pecadores. Então que cada um de nós olhemos para a nossa própria vida e história nessa noite, e possamos com lábios sinceros diante de Ti, Senhor, e com o coração verdadeiro diante dos Teus olhos, aquele que tudo vê, tudo sonda e conhece, te suplicarmos nesse momento: Senhor, perdoa os meus pecados e muda a história da minha vida. E eu faço essa oração com cada um que está aqui nessa noite, com a minha mão apertando o meu peito, como quem declara: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Para que naquele grande dia eu não seja reprovado. Para que todos quantos estão aqui nessa noite, naquele grande dia, não sejam reprovados, Senhor. Por isso te pedimos: perdoa as nossas transgressões, perdoa as nossas iniquidades, mude a história da nossa vida, faça algo novo, Senhor, de maneira poderosa em nós.
que possamos sair por essas portas daqui a pouco, vidas transformadas para a glória do Senhor, remindo o tempo, sabendo que está acabando, andando e vivendo em santidade na tua presença. Deus e Pai, esta é a oração que fazemos diante de Ti na noite desse dia, e que assim o Teu propósito se cumpra em cada coração neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, amados. Mais uma vez, Igreja Cristã de Nova Vida em Lages, agradecemos a você pela sua visita, que nos visita aqui nessa noite, a você, Igreja Cristã de Nova Vida, que veio, para você que é de casa até terça-feira, para você que nos visita até uma próxima oportunidade. Que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana. Obrigado a Deus por esse tempo que vivemos e desfrutamos na tua casa. Ainda de maneira oportuna intercedemos por cada um dos pedidos de oração que são trazidos à tua casa nessa noite. Visita cada uma dessas vidas, Senhor. Console aqueles que estão vivendo dias de luto por causa da perda de seus familiares. Tu és Deus poderoso para consolar o coração daquele, Senhor, que está enlutado, Senhor, e que chora nesses dias. Tu és Deus poderoso para curar o enfermo. Tu és Deus poderoso, Senhor, para libertar o cativo. Tu és Deus poderoso, Senhor, para colocar em liberdade, Senhor, aqueles que estão algemados. Tu és Deus poderoso para salvar o perdido. Então, ó Deus, eu te peço, no tocante a cada um desses pedidos de oração, opere todo o bem necessário a cada uma dessas vidas. E agora te agradecemos, Senhor, por ter estado na tua casa, termos sido alvo do teu favor mais uma vez. Oh, glória! Ter sido alvos do teu favor mais uma vez. Agora te pedimos, leva-nos de volta aos nossos lares, assim como nos trouxesse em segurança a este lugar, a esta casa de adoração. Conduza-nos, Senhor, aos nossos lares para que continuemos adorando, louvando e bendizendo o teu nome em família. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações e a comunhão do Espírito sejam com todos, e que a igreja diga amém. Vão em paz, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.